Boa tarde a todos. Hoje é um dia muito importante para a nossa gestão, como prometido. São 9 meses de gestão. O que vai acontecer hoje seria uma obrigação de qualquer clube, principalmente do nosso, que a gente quer. A gente, desde a campanha, a gente preza uma lisura total, um compromisso com os corintianos, principalmente com vocês. Terão aqui profissionais, no qual nós escolhemos a dedo para poder fazer uma gestão profissional, que é o que a gente sempre prometeu também, sempre garantimos uma gestão qualificada, técnica e profissional. E é assim que está hoje o Corinthians. Peço desculpas, a gente tem erros e acertos, dentro dos erros a gente está corrigindo. Buscamos as maiores receitas da história do futebol brasileiro. Isso mostra que o Corinthians está entrando nos trilhos novamente e, como prometido, o Corinthians está voltando a ser protagonista de novo. Terão aqui profissionais no qual vocês podem dirigir qualquer dúvida e eles vão responder. São profissionais técnicos, profissionais que estão nos ajudando muito a colocar o Corinthians de novo nos trilhos. Tá? Obrigado mais uma vez pela presença. Vai, Corinthians! Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Para cá? Ótimo. Deixa eu vir para cá. Aqui tá bom? É um prazer estar aqui com vocês. Muito orgulho de fazer parte dessa gestão. Sou novo aqui. Quando eu dei a primeira entrevista aqui, eu falei que eu precisava de um pouco de tempo para a gente fazer uma avaliação mais concreta e mais precisa do que a gente estava assumindo e quais os desafios que a gente tinha pela frente. Fizemos esse tempo, temos uma ideia muito melhor de todos os desafios e de tudo que a gente tem que fazer. Então, estou muito orgulhoso. Esse é o primeiro dia da transparência do Corinthians. A nossa ideia é que esse dia da transparência, vou só complementar aqui, seja a partir de agora semestral. Então, todo fechamento de semestre, depois da apuração dos balanços e também das diligências contratadas. É importante frisar que esse material ele tem a diligência tanto da Ernst Young quanto da Álvares Marçal, além da própria contabilidade do Corinthians. Isso é muito importante a gente frisar. Então é um trabalho de 6 mãos, digamos assim. E a gente vai trazer uma situação aqui, vai trazer um cenário para vocês e depois vai contar um pouquinho de como a gente pretende endereçar todos os desafios que a gente tem pela frente. Então, vamos começar um pouco a apresentação. A apresentação vai ter 3 partes, e a primeira parte eu vou tocar aqui, que é o balanço que a gente herdou de 2023, e o balanço também, obviamente, do primeiro semestre de 24, porque já acabou o primeiro semestre, a gente está aqui também para prestar contas dessa gestão. E depois o resultado do primeiro semestre, onde o Fred vai apresentar, e tem uma participação também do Pantaleão, e depois a gente vai comentar um pouquinho do futuro do Corinthians e das iniciativas que a gente tem pensado, que a gente tem trabalhado, para que a gente enderece todos os pontos aí. Então vamos começar falando um pouco de uma coisa que é muito comentada, que é a dívida do Corinthians. Essa é a evolução da dívida bruta nos últimos anos até dezembro de 2023. Então, em dezembro de 2023, esse é o valor que estava no balanço do Corinthians, uma dívida de 1.969 bilhões, e recentemente foram adicionados passivos fiscais que não estavam provisionados ou contabilizados, que são referentes ao passado, não são referentes a essa gestão atual desse ano de 2024. Então, são 220 milhões que em breve estarão sendo adicionados ao balanço, e que parte disso é uma dívida municipal e parte é uma dívida federal. Então, a dívida bruta, vamos falar bem claro isso, porque daqui a pouco tem uma discussão sobre dívida bruta e dívida líquida, a gente vai apontar aqui isso claramente. A dívida bruta do Corinthians no final de 2023 era de 2.189 bilhões. Aqui está a divisão da dívida,
entre parte onerosa, o fiscal não provisionado, o parcelamento tributário e a Arena, que é uma dívida do clube de 700 milhões. No oneroso, a gente tem fornecedores, empréstimos, parte do tributário vencido, obrigações sociais, imagens, que quando iniciou o ano tinha muitas imagens atrasadas dos jogadores, e outras contas e contingências também. Então a Arena também compõe isso, e o parcelamento tributário, que estava no começo do ano em 591 milhões de reais. Aqui é muito importante a gente trazer esse slide, porque isso aqui mostra quanto da dívida do Corinthians, que foi herdada por essa gestão, vence nessa gestão. Então, a dívida que a gente assumiu de 2,189 milhões, ela tem 1,215 bilhões, que, se não tivesse atraso, e se a gente tivesse tudo sendo pago conforme, teríamos que pagar 1,215 bilhões de reais nessa gestão de dívidas do passado. Certo? E daí também a gente trouxe aqui a questão do contas a receber. Também tinha contas a receber. E as contas a receber estavam em 655 milhões, certo? Nesse triênio, o a receber era de 550 milhões, porém, desses 550 milhões, temos um PDD. PDD, para quem não sabe, é uma provisão de devedores duvidosos, que coisas que hoje a gente não acredita que vai receber, certo? De 178 milhões. Portanto, um fluxo a receber de 382 milhões. Isso significa que nessa gestão das dívidas do passado, o Corinthians tem a pagar 833 milhões de reais. E aqui agora a dívida de junho de 2024, certo? Passou-se um semestre e a dívida que era de 2,189 bilhões, hoje ela é de 2,311 bilhões, certo? Divididas entre oneroso, Arena e tributário. Tem um aspecto muito importante que a gente vai falar um pouco mais para frente, quando a gente for falar do resultado de 23 contra 24, né, contando um pouco para vocês de como foi o primeiro semestre, que é muito importante destacar. A dívida ela aumenta 122 milhões de reais, correto? Só de juros da dívida herdada são 139 milhões. Então a dívida aumentou menos que os juros que incorreu no período. Então isso é muito importante destacar. E aqui, acho que é para a gente comentar, esclarecer sobre a responsabilidade da gestão. Porque tem muito se comentado, e principalmente essa semana, sobre a falta de responsabilidade do Corinthians em relação ao tamanho da dívida, em relação ao todo. Porém, quando eu e o Fred assumimos aqui, recentemente em julho, e junto com essa diretoria, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, que a gente precisava de tempo para entender a situação do Corinthians, a gente precisava de tempo para ver onde estava, até para ver com mais clareza um fluxo de caixa de longo prazo. Porém, mesmo não tendo essa visão de fluxo de caixa de longo prazo e sabendo da situação do Corinthians de precisar de reforços e precisar melhorar na questão desportiva, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, onde a gente deu a eles 20 milhões de reais para o Corinthians aumentar o déficit em 24. Ou seja, eu falei, vocês podem, somando a economia de custos com jogadores que saiam, mais as receitas com as vendas, menos os custos com os direitos econômicos, mais os salários que vão entrar em 24, a gente deu para eles que esse número aqui poderia ser menos 20 milhões. E agora, terminada a janela, a gente traz um superávit na janela de 39 milhões, onde o Corinthians esse ano está economizando
19 milhões de quando a gente começou a janela de custos que a gente teria. Então, isso foi um trabalho feito em conjunto, onde a gente mapeava a cada nova contratação, a cada nova negociação, tanto a entrada do jogador como a saída. Foi um trabalho muito intenso para que a gente controlasse e tivesse no máximo os 20 milhões ali de adicionar no período de gastos a mais. E com o final da janela, a gente trouxe um superávit de 19 milhões. Acho que isso é uma parte muito importante de frisar, para mostrar que o Corinthians está sendo feito com muito planejamento e muita responsabilidade.